Olá, senhores. Hoje daremos continuidade ao estudo do Código de Hammurabi. Estamos falando da Babilônia. Hoje a gente vai terminar, ainda que seja muito o que se tenha a falar da Babilônia, o nosso tempo é curto, o nosso semestre já se adianta, então nós temos que partir aí para outras plagas. Mas, como já havia avisado os senhores, uma das codificações mais importantes da Antiguidade antes de Roma, ou a codificação mais importante da Antiguidade antes de Roma, é exatamente o Código de Hammurabi. Paramos na aula anterior no exame do que seria a lei de Talião. Talião significa tal e qual, né? Então seria o tanto por tanto. Essa é a lei de Talião. O disposto no artigo 196 do Código de Hammurabi diz o seguinte: o tal e qual, né? Que é a ideia da lei de Talião. Olho por olho, dente por dente, braço por braço, pé por pé, vida por vida. A gente encurtou, ficou olho por olho, dente por dente, que não significa absolutamente nada, né? A não ser uma ideia de vingança que não era a proposta da lei de Talião. Existe aí uma ideia de proporção. Então, um olho por um olho não é uma ideia de vingança. A vingança é pelo mal sofrido sem se importar com a estrutura que isso aconteceu. Aqui não. Aqui existe um julgamento e aí você vai ter a lei de Talião. Por isso que é uma lei. Você pode invocar essa lei? Você mesopotâmico, você babilônico, pode invocar essa lei? Pode, né? Ela não era estimulada pelo rei, mas ele tratou de pegar esse costume e dar uma conformação que permitisse uma maior reflexão antes de adotar essa norma. Professora, eu não estou entendendo. Então vamos primeiro entender o que quer dizer, né? Olho por olho, nós já estudamos que, na verdade, a importância da visão era muito grande na antiguidade, porque sem ela você não poderia se defender, não poderia plantar, ficaria mais difícil comer, você estaria reduzido a uma mendicância ou uma dependência que te torna uma pessoa inútil para a sociedade ou para a cidade e de pouco proveito no sentido de conseguir sustentação para a sua vida ou manter uma família, porque nós estamos num sistema patriarcal. Falou em Babilônia, nós estamos num sistema patriarcal. Aqui já não há mais a resquício da mulher trabalhando, somem todas essas figuras, tá? Então, olho por olho, dente por dente. Vocês vão aprender lá em Roma, que inclusive a luta romana, ela é uma luta que prevê a luta do tórax, é proibido você bater no rosto, né? Antigamente isso era proibido, era considerado um crime gravíssimo. Dar um soco na cara, bater no rosto de alguém. Por quem? Porque você só tem esses dentes. Que eu saiba, não tinha cirurgião dentista na Babilônia, né? E nem na antiguidade. Então, bater na face era um crime grave. Não, porque a face significa. Não, gente, é para não perder dente mesmo. Você acha que o elmo foi criado para quê? Para proteger a cabeça, pura e simplesmente das coisas? Não, era para proteger também. Pode ver que todos eles têm aqui. Sua preocupação não é só com a cabeça, né? É exatamente com os dentes, com o rosto. Imaginou o tanto de gente bonita que não tinha naquela época? Perde um dente aqui, outro dente acolá. Então era um dente por um dente? Sim, porque você não vai recuperar, né? Aí vai ficar difícil a sua mastigação, fica difícil a sua fala. Então você começa a ter aí, fora as beldades que devem ter circulado, e também não deve ter sido fácil casar, e por aí vai afora, né? Então, olho por olho, dente por dente, braço por braço. De novo, a força de trabalho, né? Então, se você tira o braço de alguém, como é que ele sustenta, como é que ele defende a si e a sua família, como é que ele pode ir à guerra, como é que ele pode ajudar a cidade, como é que ele faz, né? Até para mendigar fica difícil. Então, perder um braço, vai tirar um braço. Pé por pé. Perdeu um pé, nem preciso dizer da importância, né? Não dá nem para entregar mensagem. Então, perdeu um pé, e por último, a vida pela vida. Então entendam, olho por olho, dente por dente, joga uma vida pela outra por último. E aqui havia uma ideia de proporção, né? Que a gente vai ver que isso daí também era muito interessante, né? Porque se fosse de classe inferior,
Mesmo que isso daí tivesse sido grave, você poderia eventualmente até ser aplicado uma multa. O que Hammurabi tentou fazer com o código foi exatamente tirar aquela carga do costume tão violento de já ir lá e bater no outro, né? De já ir lá e espancar o outro. Então, Hammurabi ele cria duas possibilidades. Primeiro, você pode pedir indenização. Se você pode pedir indenização, você não vai sacrificar o corpo do outro. Ou um ou outro. Então, a intenção, veja, ele não poderia, por uma penada ou por uma determinação, no caso era cunha, né? Ele não poderia ali, numa determinação, falar: olha, acabou a retaliação ou essa ideia de proporção nos castigos. Não dava, era um costume já arraigado em todo o povo sumério e mesopotâmico. Então, o que ele poderia fazer? Tentar normatizar esse costume e dotar de balizas. Foi o que ele fez. Então, vai ter que ter processo, você vai escolher, hein? Ou você recebe indenização, ou você vai lá e bate no outro. Os dois você não vai fazer. E ele acrescentou mais uma coisa: não poderia ter castigo público. Era lá no palácio. Então, nada de transformar isso num espetáculo. Eram poucos os casos que viravam um espetáculo, né? Quando se aplicava a lei de talião, não era espetáculo. E mais, não tinha executor. Vai você fazer isso. Você não quer? Não acha bom? Então faz você. Vai lá e quebra o braço dele. Não, mas eu não quero. Então você está desistindo? Veja que esse rei ele passa para a história como tendo criado uma das leis mais violentas. Na verdade, isso daí já era um costume. E o que ele tentou com o Código Hammurabi foi exatamente o contrário. Tentar mostrar para o povo que essa não era uma lei mais inteligente, muito ao contrário, né? Então, você ganharia mais se recebesse uma indenização. Era melhor do que tirar a vida de alguém. Então, ele tenta, sem muito êxito, já vou avisando os senhores, tanto é que o que passou para a história foi exatamente a lei de Talião. Ele tenta, sem muito êxito, a aplicação de outras modalidades, como a indenização, no lugar dessa ideia de proporção ou de tal e qual, tá? Então, foi essa a postura de Hammurabi. Ele não poderia jamais suprimir um costume tão arraigado como esse, sob pena dele ser suprimido, né? Então, isso seria impossível. Mas o que ele tentou fazer foi minimizar o impacto deste tipo de costume na sociedade onde ele vivia e, de alguma forma, reinava, né? Então, o que ele tentou ali foi exatamente substituir paulatinamente por penas de multas e, primeiro, dotar isso daqui de um processo. Nada de sair já pegando, matando, não, não, cadê o processo? Né? Então, havia aí uma tentativa, inclusive, de substituição de partes do corpo para outras partes que não fossem tão graves. Era a ideia, né? Então, perde a orelha, pelo menos você tem a outra. Então, eram algumas coisas diferentes aí que você tem no Código de Hammurabi, tá? Então, e era lei porque tinha processo, não era pena. Ela se torna pena quando você vê o aspecto de vingança, de retribuição. Aqui era uma lei. Você vai ter que provar que ele praticou, que houve isso para que depois se aplique. Então aqui nós estamos falando de lei. Estamos falando de algum tipo de processo, de algum tipo de julgamento. Diferentemente da pena, que é eminentemente de origem divina, né? Então, aí você vai falar de novo dos direitos de origem divina. Aqui nós estamos falando dos direitos inspirados nos deuses, portanto, a necessidade de um processo, porque há necessidade de uma defesa, tá? Entendido isso? Patriarcado funcionava lá? Nossa, funcionava e coitado dos filhos, né? O patriarcado era bem violento, sobretudo em relação não só às mulheres, que passaram a poder ser vendidas, dada em garantia, então elas passaram a ter valor patrimonial, né? Mas curiosamente, muito contrariamente do que se espera, porque há uma expectativa quando se fala de Babilônia de dissolução de costumes, de uma falta de moral, todo mundo se deitava com todo mundo. Lamento informar, mas é o contrário, tá? Na Babilônia é que a gente tem a monogamia. Então, via de regra, você casa com um contrato, você tem que respeitar o contrato.
Ah, mas já podia, eventualmente, livrar-se da mulher? Né? Poderia repudiar a mulher? Em alguns casos era impossível. Se ela ficou enferma, você não pode repudiar. Se você repudiar, você tem que devolver o dinheiro dela, para que ela possa sustentar. Se ela está com o seu filho, você vai ter que adiantar um valor em pecúnia ou uma parte daquilo que você produz para que ela possa sustentar o seu filho. Se você exigiu a casa e a pôs para fora. Olha a pensão aí, né? Então é muito interessante porque nós temos alguns costumes muito próximos da nossa legislação, da nossa realidade, né? A ideia do casamento como contrato, a ideia do buffet continua, né? A ideia da apresentação, do tratamento e da monogamia. Geralmente na Babilônia você casa e casa com um. Quem tinha harém não era na Babilônia, não. Lá não tinha harém. Era possível você repudiar uma mulher e casar-se com outra ou trazer outra para sua casa se aquela não lhe dava filhos. Mas havia uma dissolução de costumes no seguinte sentido: um e outro poderiam ter convivência com escravos. E aí valeria muito o que estava no contrato. Se a sua mulher engravidasse de um escravo, você poderia aceitar o filho dela como seu filho. Tudo dependeria do que estava estabelecido no contrato. Então, o contrato entre eles era amplo, inclusive em termos de costumes sexuais e aquilo que seria adotado em relação à filiação eventualmente existente. Ele teve filho com uma escrava, ela traria e trataria como filho dela. Geralmente era essa a regra. E não importando quem tivesse filho com quem, né, a regra era que fossem tratados como filhos da família. Então havia um consenso sobre família, havia um culto doméstico, havia toda uma preocupação. A mulher com quem você se casa não poderia ser passada para trás. Havia toda uma preocupação com a chamada concubina. Tá, mas se a concubina te deu filhos, ela não pode ser vendida pela mulher. Tem toda uma preocupação aí, inclusive de dissenso dentro do lar entre as duas. E é muito interessante que o Código de Hammurabi fala de duas. Então ele não fala de multidão, não fala de 15, não. Ele permanece com aquela questão da antiguidade que eu já mencionei para os senhores, que não mistura sexo com amor, não tem a figura do amor, tem a figura do sexo. Então, se você sente necessidade, você pode transar assim com alguém. Casou-se, tem que estar estabelecido no contrato como é que vai funcionar caso alguém engravide ou, né, engravide a escrava ou venha engravidar-se de outra pessoa. Se tiver estabelecido ali, tá tudo tranquilo. Ah, mas esses costumes são dissolutos. Não, se você está falando de casamento e família, os costumes eram bem rígidos. E o casamento era monogâmico, ele não poderia trair a não ser que ela soubesse. Tanto é que começam as penas de adultério. E era muito interessante, porque se o homem pegar. E aqui é um detalhe curioso que os senhores podem ler no Código de Hammurabi: tinha que ser pego em flagrante. É a mesma ideia do adultério. Não pegou em flagrante, ficam suposições e acusações. Então acuse. Se o senhor acusar e errar, nós já vimos que a pena é grave. O senhor vai imputar a si mesmo a pena que imputaria ao outro. Então toma cuidado com aquilo que vai acusar, né? Pegou em flagrante a mulher com alguém, com outro ávilo, o certo era, a pena era amarrar os dois e lançar ao rio. Você tinha um rio Tigre e Eufrates, ele lança no rio. Se os deuses quisessem, eles viveriam. E por que amarrar os dois? Eles não queriam ficar juntos? Então fiquem juntos, morram juntos. Mas tinha um detalhe muito curioso que sempre chamou minha atenção. Eu gosto de contar isso aos alunos, porque eu acho que isso daí denota, fala muito da cultura de um povo. Seu marido perdoasse a esposa, o rei perdoaria o servo, porque era servo dele, certo? Todos os súditos, né, antigamente chamavam-se servos. Então, o rei perdoaria o seu servo. Você perdoou sua esposa? Não tem essa de vou matá-lo porque ele traiu, ou vou matá-la porque ela traiu, mas ele é meu amigo. Ou morrem os dois ou ficam os dois vivos. Essa regra no Código de Hammurabi, ela aparece em diversos momentos. Perdoou um, tem que perdoar o outro. E mais, hein? Se você tentar contra ele ou contra ela, vai responder como se fosse homicídio.
Olha a lei de Talião em cima de você. Ué, você perdoou? Perdoou, tá perdoado. Não, mas eu quero perdoar só ela, eu quero que ele seja castigado. Não, não existe, porque adultério não é de um só. Para ter adultério são dois. Então, se o senhor perdoou, o outro lado também está perdoado. Tá bom? O patriarcado também é cruel com relação aos filhos. Ergue a mão contra o pai, perde a mão. O pai tinha um poder absoluto, que depois vai ser recuperado lá em Roma, né? Com paterfamílias. Então aqui você já tem um poder familiar bem grande. O pai podia dar o filho em pagamento por 3 anos, mas podia, né? Então você tem aí uma presença do pai muito grande. Ele escolhe o filho favorito. Ele diz com quem vai ficar a herança. Aqui na Babilônia você tem testamento, né? Geralmente não tem regra de sucessão. Ah, Marilena, ninguém fez testamento. E agora, hein? Agora fica tudo para a mulher dele. Acabou o assunto. Porque a mulher ainda está em primeiro lugar em relação aos filhos. Então ele faleceu, não disse quem era o filho predileto, não fez testamento, fica tudo para ela. Então não tem essa da mulher também ser rechaçada e ser esquecida. Não, eu sou filho, logo você não é nada. E é melhor obedecê-la, senão você vai ser repudiado. Os pais podiam repudiar os filhos. Os dois. E aí você ficaria sem nada. Né? Então, não se admitia que se batesse na mulher. Já explicamos sobre isso. A violência, sobretudo a violência sexual, né? Tinha geralmente castigos exemplares com relação a isso. Né? Por quê, hein? Porque havia necessidade da mulher para procriação e manutenção da espécie. Então você não pode ficar violentando a mulher, correndo o risco de que ela não possa gerar. Ah, professora, mas a mulher era vista mais dessa forma? A gente está num pleno declínio da figura feminina, como eu já havia explicado para vocês. Né? Ela começa em situação de igualdade em Ur e vai decaindo. Aqui você já está na Babilônia, num grande império, mas a mulher já tem uma expressão menor na sociedade. Embora ela ainda herde, ela tem o dote, ela ainda mande um pouco na vida dela, inclusive na parte sexual, ela passa a ser controlada. E aqui começam as penas cruéis, como eu já tinha falado para vocês: queimar vivo, ou empalamento da mulher, quando se descobre que ela fez alguém matar o marido para ficar com aquela pessoa, né? Então, a mulher que encomenda a morte do marido, pena de empalamento. A primeira pena de empalamento não foi do Drácula, tá? Então, não tem nada a ver com Drácula, tem a ver com as mulheres lá na Babilônia. Então, cuidado, porque muitas das coisas negativas que nos passam na Babilônia é apenas como se fosse um reino cruel, né? De costumes dissolutos, já vimos que não era dissoluto assim, perto do que existia na antiguidade, que o regime de casamento ele era monogâmico, sim, né? E era de natureza contratual, havia uma grande liberdade privada, isso não era de domínio público, havia limitação em termos de parceria e até com relação à procriação e à manutenção da família. Ponto, né? É essa a questão. A partir do momento que a Babilônia adota o rei Marduk, o deus Marduk, você tem todo o patriarcado alicerçado no culto doméstico do deus. Portanto, ali a figura primaz passa a ser o homem, né? Que detém um poder maior sobre a mulher, mas não de vida e morte. Esse poder ele não tem, ele não pode matar a esposa, né? Mas ele pode matar os filhos. Também não era comum. E o rei pegava pesado nesse tipo de situação, tá? Mas isso poderia acontecer, sobretudo se houvesse agressão ou se deitasse com a genitora ou qualquer coisa que o valha aí, morria. Mas eram coisas assim que os próprios babilônicos consideravam absurdo. Então a gente assusta um pouquinho, vocês podem assustar um pouquinho, porque a tradição que lhes foi passada é no sentido de, na Babilônia tudo era permitido. Não, não era. Muito ao contrário. É de lá que vem o primeiro código, exatamente para colocar limites em tudo. Então, não era tudo permitido, né? Ah, Marilena, por que a gente tem essa noção da Babilônia? Porque vocês leem, provavelmente tem essa base do livro que chegou até nós, daqueles que foram escravizados na Babilônia.
né? Então, quem é escravo sempre vê com um olhar não muito elegante aquele que é o seu senhor. Isso me parece um pouco tranquilo de se entender. Paramos por aqui. Faltou falar ainda dos contratos, né? Que eu já mencionei para os senhores que os contratos são importantíssimos na Babilônia. Era possível deserdar, como a gente já falou, e a gente fecha o Código de Hammurabi e entra no povo egípcio no nosso próximo encontro. Então, encerrando o Código de Hammurabi, a gente vai falar um pouquinho sobre, dar umas regras gerais aí sobre o que era viver no Egito na antiguidade. Tá ok? Senhores, fiquem bem, cuidem-se, abraços virtuais a todos.